Olá, amigos do blog Teologia Pentecostal, estou aqui ao vivo. Eu sei que ninguém vai conectar agora, talvez apareça alguém aí para a gente conversar, mas esse vídeo vai ficar gravado aqui no blog para consultas posteriores. E eu quero, já entrou uma pessoa. A ideia aqui é fazer um bate-papo a respeito de algumas perguntas que nós recebemos aqui no blog com uma certa frequência. O que acontece? Nem sempre há tempo de escrever, de responder o e-mail e de falar a respeito dessas dúvidas. Desculpe pela gravação, pela qualidade muito ruim. O som também é baixo. Eu também estou aqui na cozinha da minha casa. E uma dúvida que de vez em quando eu recebo por e-mail, por mensagem inbox no Facebook, é uma dúvida a respeito de materiais em português sobre o pentecostalismo. Há pouco material, é bem verdade, mas há um material bom, já publicado, que também é pouco conhecido. Um exemplo é o livro No Poder do Espírito, do William e Robert Menzies. Eles são pai e filho, né? O William já morreu e o Robert Menzies ele faz um ótimo trabalho sobre o pentecostalismo. Ele escreve livros, tem vários livros em inglês e tem um em português que é muito importante, que todo pentecostal deveria ter, que é No Poder do Espírito, escrito pelo Robert e pelo William Menzies, e é um livro que foi publicado pela editora Vida. Eu sinceramente não sei se esse livro ele ainda é vendido, se já está esgotado ou não. Mas o fato é que é um livro muito importante porque ele vai discutir justamente vários aspectos aí da teologia pentecostal, especialmente na questão hermenêutica. Então ele é uma resposta hermenêutica sobre as dificuldades que às vezes se trata quando fala do assunto do pentecostalismo. Uma outra dúvida que eu recebi recentemente por e-mail é se há biblicamente alguma diferença entre bispo, ancião, presbítero, né? Uma diferença que as igrejas fazem. Eu sou de uma Assembleia de Deus onde, infelizmente, há uma diferença entre a figura do presbítero e do pastor. Biblicamente falando, essa é uma resposta simples, não há diferença alguma, é só uma forma de... São sinônimos, né? Se você observar mais as cartas de Paulo, por exemplo, as cartas de Paulo, ele trabalha mais a respeito do termo presbítero e do termo bispo, né? E em Lucas você vê mais o termo de ancião, mas são sinônimos para a mesma pessoa, como uma liderança da igreja. A paz do Senhor. Anderson Ribeiro já entrou aí, já temos algumas pessoas, poucas pessoas. Dionis Carvalho também, um abraço para vocês. Então, não sei se vocês entraram agora, mas o propósito aqui é responder perguntas que eu recebo por e-mail e pelo inbox do Facebook e que não dá para escrever e responder todo mundo, então de maneira geral é melhor responder aqui por vídeo. Outra pergunta que recentemente eu recebi, Aulênio também entrou, rapaz do Senhor Aulênio. Outra pergunta que eu tenho recebido constantemente é a respeito do falar em línguas na Bíblia, se a língua que Lucas fala em Atos 2 seria a mesma língua de Paulo ali em 1 Coríntios 14. Essa é uma questão exegética interessante, porque quando você fala em línguas em Atos, ali tem uma relação especialmente com idiomas humanos, porque as pessoas ouviram falar em suas próprias línguas. E Paulo traz novas possibilidades na glossolalia, inclusive cita um termo como língua dos anjos. Então, parece que Paulo vai além da xenolalia, vai além de uma língua
que seja semelhante ou igual a uma língua já existente aqui na Terra. Então parece que ele vai além, mostrando que o dom de línguas pode ter sim essa possibilidade de não ser apenas um idioma conhecido, um idioma terrestre conhecido, né? É uma questão interessante para a gente depois trabalhar em um texto. Isso certamente eu vou escrever. O Anderson pergunta: livre-arbítrio ou livre-agência, né? Olha, eu acho que essa pergunta, ou a resposta para essa pergunta, é mais uma questão, sinceramente, semântica. O livre-arbítrio é um termo que está muito gasto, especialmente porque se associa à ideia de que o homem teria uma independência para escolher Deus, né? Se associa a uma ideia pelagiana ou semi-pelagiana, mas de alguma forma eu acho que os dois termos podem ser usados, mas se a gente for falar dentro aí de uma doutrina da salvação, para evitar confusão, talvez seja preferível livre-agência do que livre-arbítrio, ainda que, na minha opinião, sejam termos equivalentes, então não é necessário a gente ficar nessa pureza técnica tão forte assim. O Matheus, ok, Matheus, não sei, foi uma pergunta ou só, acho que só foi uma observação, né? Mas o livre-arbítrio, no sentido de liberdade que o homem tenha, de fazer escolhas, acho que não é algo que a gente possa negar, né? A Bíblia mostra, inclusive, Deus colocando dois caminhos a se escolher para Israel, né? O caminho da bênção, o caminho da maldição. Isso tudo não faria sentido se não existisse algum tipo de escolha. O Jonathan, um abraço Jonathan, ele pergunta, né? Ou faz uma observação: vejo um crescente número de protestantes que têm aderido à fé católica, muitos em virtude de um suposto conservadorismo político. Aliás, esse é um fenômeno, vejo que também uma completa inércia por parte dos líderes evangélicos diante desse fato. O que você pensa sobre isso? Abraço em Cristo. Abraço, Jonathan. Eu não sei se é um, digamos, um movimento tão forte assim de volta ao catolicismo, mas que existe. Eu acho que é uma tendência até a aumentar, porque o conservadorismo no catolicismo há um grupo muito forte e crescente, inclusive, especialmente no continente africano e em algumas partes da Europa. Então, quando um protestante, especialmente de uma igreja mais tradicional, vê que o seu redor está completamente entregue a algum tipo de liberalismo teológico, a tendência é ver o catolicismo com olhos mais simpáticos, né? Então, eu acho que depende da motivação que leva essa pessoa ao catolicismo. Se a motivação é: eu estou em um ambiente, especialmente na Europa, não é a nossa realidade aqui no Brasil, mas eu estou num ambiente muito liberal na igreja protestante, na igreja evangélica, talvez essa mudança, isso é polêmico que eu vou falar, mas talvez essa mudança faça sentido. Mas aqui no Brasil não faz nenhum sentido. O que sempre acontece, o que eu sempre falo é o seguinte: a pessoa tem acesso à erudição católica e fica maravilhada, porque realmente é uma erudição fantástica. E aí, como não tem base no seu próprio protestantismo, acaba aderindo facilmente ao catolicismo pela fascinação, né? Isso acontece com muitos pentecostais em relação aos tradicionais. Eles aderem a uma doutrina mais tradicional, mas não se deram o trabalho de conhecer o próprio pentecostalismo, o que é lamentável, né? Isso eu lamento bastante. Bom, tem uma pergunta aqui do Maurício, depois eu vou na pergunta do Jones. Eu não sei se minha opinião ficou clara, mas eu acho o seguinte, voltando ainda nesse tema do catolicismo, né? É um tema que a gente precisa analisar, então, dentro do seu determinado contexto. Então, no Brasil,
onde a gente tem um movimento evangélico muito grande, muito conservador ainda, não faz nenhum sentido ir para o catolicismo romano. Eu acho que é mais fraqueza mesmo de conhecer a própria doutrina evangélica e teológica. Mas aí eu tenho uma crítica também aos nossos teólogos protestantes. Eles são normalmente repetitivos, escrevem numa linguagem que sempre quer ser acessível a todo mundo, né? E acaba deixando de lado um pouco da erudição, que é tão importante também. É importante a gente ter um grupo de eruditos. O Maurício faz uma pergunta interessante. Você acha que a sola escritura, né, ou somente as escrituras, anula a importância da tradição? Acho que não. Muito pelo contrário. Se a gente tem uma base de acreditar que somente a escritura ela é a nossa base de fé e prática, eu acho que isso fortalece ainda mais a tradição, porque a gente tem que entender que o lema de somente a escritura não é um lema de liberdade completa para qualquer tipo de interpretação, e sim é uma liberdade de acesso ao texto. São coisas diferentes. Todo mundo deve ter liberdade ao texto, né? De consultar o texto, de ler o texto, mas para ler o texto eu preciso também seguir uma tradição hermenêutica, uma tradição exegética, uma tradição de leitura de comentários feitos no decorrer da história, né? A gente não pode nunca ter um sentimento de descobridor da verdade, né? No sentido assim, ninguém conhecia até aqui, eu estou trazendo uma novidade. Isso é infantilidade. A gente nunca traz novidade nenhuma. Eu sou pentecostal, por exemplo, e o pentecostalismo do século XX, nascido lá com o Charles Fox Parham, William Seymour, não é novidade. Sempre houve uma tradição na igreja cristã carismática, sempre houve. Não estruturada como a gente conhece aqui o pentecostalismo moderno, mas sempre houve sim uma tradição carismática, né? Então, acho que tem tudo a ver, sim, o lema de somente as escrituras com a tradição. A tradição ela precisa ser bastante apreciada. O Silas pergunta o que você acha do termo reformado ser monopolizado pelos calvinistas, né? Vamos ser claros. Eu acho lamentável, sinceramente, porque reforma tem a ver com Martinho Lutero, e até os luteranos perderam o título de reformados para os calvinistas. Pegou, é assim que todo mundo fala, é assim que todo mundo vê, mas eu acho que o termo reformado, na minha opinião, deveria estar relacionado aos 5 solas e não à tulipe, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu não gosto disso. Assim como eu não gosto de ver um pentecostal dizendo que prega o evangelho pleno, né? Ou seja, ele prega o evangelho pleno e a gente não. Isso é lamentável, né? E também esses termos exclusivistas demais, tal. Inclusive, até mesmo como pentecostal eu evito ficar valorizando demais o pentecostalismo. Vocês veem isso na página aí. Há mais uma análise crítica do que uma valorização excessiva do movimento pentecostal, né? Como o movimento pentecostal clássico vê a questão da presciência de Deus? Olha, o pentecostalismo é um movimento que trata a respeito do papel do Espírito Santo na igreja. Então, a questão da presciência de Deus já é campo arminiano e calvinista, e a bem da verdade que a maioria dos assembleanos são de uma linha não calvinista, não diria arminiana, mas não calvinista. Então a presciência de Deus talvez vai coincidir mais com a visão arminiana. Então não tem um livro mais ou menos que indique essa questão, essa relação pentecostalismo, presciência de Deus, não tem mesmo, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que eu pulei uma aqui, a do Johnny. Johnny, cujos nomes não estão escritos de fundação do mundo. Johnny, sinceramente, eu não entendi a sua pergunta. Eu vou pedir para você refazer, por gentileza.
O Maurício. Olá, Maurício. Um abraço para o pessoal do Bibotalk, gente muito legal, simpática. Mando um abraço para Valquíria Guzmão. Um abraço, Valquíria. Legal, vocês estão me ouvindo, isso é bacana. O Jonathan pergunta: quais nomes dentre os pastores eruditos pentecostais do Brasil você destacaria para serem acompanhados? Do Brasil, vou ser bem sincero. Olha, tem gente ótima, boa, erudita no meio pentecostal, mas que seja erudito visando o pentecostalismo, visando a doutrina pentecostal, praticamente a gente não tem ninguém. Essa é a bem da verdade. Talvez o José Gonçalves seja o pastor que mais faça um trabalho nesse sentido, mas infelizmente essa é a verdade, viu? A gente vai ter que recorrer aos americanos para isso. O Elenay Cabral, o Antônio Gilberto, é claro, são nomes que a gente sempre vai lembrar, mas quando eu falo erudição visando pentecostalismo, visando estruturação da doutrina pentecostal, o Antônio Gilberto ele fez isso um pouco, mas deu aí um destaque mais à questão de ensinamento, de escola dominical, né? O foco dele foi mais o trabalho de escola dominical, foi o ministério que ele desenvolveu. Então, Jonathan, a gente vai ter que partir mais para os americanos e os canadenses. Incrível, né? Nós somos a maior igreja pentecostal do mundo, mas se a gente quer uma doutrina pentecostal mais sólida, mais erudita, mais acadêmica, a gente tem que recorrer a canadenses, a americanos, né? Eles têm essa capacidade incrível aí de... Tá parecendo o show da Xuxa. Essa boa. Cadê? Um calvinista continuista pode congregar numa igreja pentecostal? Pode. Todo mundo é bem-vindo. Mas, Patrick, é o seguinte... Pentecostalismo vai além de continuismo. Então, se o continuista é apenas aquele cara que crê que os dons espirituais são para hoje e, ao mesmo tempo, não crê no batismo no Espírito Santo, eu acho um pouco complicado continuar numa igreja pentecostal clássica, sinceramente, porque vai entrar em choque, talvez, aí com a principal doutrina. Estou tentando arrumar a câmera aqui para não ficar mais gordo do que pareço, né? Mas com uma camisa branca e a câmera de baixo para cima tá difícil. Vou deixar essa vaidade de lado aí. Então eu acho, Patrick, que é complicado nesse sentido. Então seria muito legal que o continuista ele avaliasse isso. Puxa, eu sou continuista e também acredito no batismo no Espírito Santo, ou sou apenas continuista? Se eu sou apenas continuista, há denominações melhores para a pessoa congregar, né? O Silas tem certeza que é reformado, eu também. Silas, um abraço. O Mateus, ok. Cleiton, o que você me diz acerca do ataque calvinista contra dogmas pentecostais? Eu pessoalmente fico irritado. É possível ser pentecostal e reformado? Então, Cleiton, eu também fico irritado. Vou ser bem sincero, quando eu vejo aqueles posts do Gran Conato lá, são ridículos, né? Mas eu acho que é possível sim, porque assim, o pentecostalismo ele é uma doutrina a respeito do Espírito Santo e seu papel na igreja, como eu já disse aqui no início do vídeo, né? Então, é possível ser pentecostal e episcopal, é possível ser pentecostal e anglicano, pentecostal e católico, pentecostal e calvinista e arminiano. É possível, porque uma coisa não está relacionada à outra, entendeu? Então... não vejo dificuldade para isso, não. É claro, a maioria dos pentecostais são de uma linha não calvinista, né? Mas não vejo problema. O que mais? Ok. O Júlio faz uma provocação aqui.
dizendo que a maioria dos arminianos e pentecostais tem reformados nas suas bibliotecas. É verdade, a minha está cheia de reformados. Cara, realmente, quando um arminiano mais militante acha que não há contribuição nenhuma por parte dos calvinistas, é uma grande bobagem. O meu teólogo evangélico predileto é o D.A. Carson, que é um calvinista. Discordo dele do calvinismo de 5 pontos dele, mas acho ele o melhor teólogo evangélico que a gente tem hoje, tá? Então, eu não tenho problema, não tenho essa militância que eu acho boba de, se eu sigo determinada linha, não posso ler outra linha, né? Isso é só gente infantil que pensa assim. O Julianderson, né? Ele pergunta: Deus é o autor do pecado? Não, pelo amor de Deus, isso é blasfêmia. Deus não é o autor do pecado. Quem fala isso são os hipercalvinistas. Isso é uma ofensa ao Senhor, né? Então, agora, se Deus decreta, né, como falam alguns calvinistas, tal, eu também discordo. Eu vejo muito que tudo que há no mundo, que vai acontecendo no mundo, especialmente de ruim, né, tem esse lado da permissão do Senhor, mas a permissão justamente porque Ele nos ama e nos dá liberdade, por isso que existe o mal. O Lucas pergunta: a Assembleia de Deus Madureira apresenta de forma geral uma doutrina pentecostal ortodoxa? Lucas, não há diferença entre a Assembleia de Deus Madureira, Belém, CJDB, Conamad quanto a doutrina, tá? Não há diferença. A diferença é que a Madureira Conamad, a Convenção Nacional Madureira, ela hoje ordena pastoras. É a única diferença em relação ao CJDB quando a gente fala de questões mais doutrinárias. Mas eu não sei como está o nível de ensinamento lá do pessoal da Madureira, eu não tenho muito contato com a Madureira. Já preguei uma vez uma grande igreja aqui em São Paulo da Madureira. Foi uma boa recepção, mas o que eu vi lá de dificuldade conversando com alguns irmãos é o que eu vejo na minha também. O Mateus pergunta como que o irmão vê as igrejas neopentecostais, como a Igreja da Graça, Edir Macedo. Quem mais? Okay. Então, Mateus, são igrejas com sérios problemas, igrejas que precisam conhecer o Evangelho, e há gradações aí. A Universal é muito pior do que a Igreja da Graça, né? Mas a Igreja da Graça também prega totalmente. O R.R. Soares é o maior divulgador do movimento da fé, né? Ele é o maior divulgador do Kenneth Hagin. Ele foi o cara que trouxe os livros do Kenneth Hagin para o Brasil. Então o R.R. Soares é um cara aparentemente simpático, legal, bacaninha, mas muito perigoso. O Maurício aqui veio com uma pergunta: você acha que o calvinismo necessariamente cai em determinismo? Hashtag chora Gutierrez. Maurício, como consequência última, sim, né? Assim como consequência última do arminianismo pode me levar para algum tipo, né, de teísmo aberto. Então são os exageros de uma doutrina. Toda doutrina, quando vai para o seu limite último, cai em alguma heresia. Toda. Pentecostalismo também. Então, se a gente for levar ao extremo determinado ponto doutrinário, sem o equilíbrio dos demais, a gente acaba em um extremo perigoso. O Maurício pergunta: Guti, o que você pensa a respeito de ser cristão e evolucionista? Pergunta difícil, Maurício. O pessoal vai me chamar de herege aqui, mas vamos lá, alguns pontos importantes. O Tim Keller, que é um cara que o Maurício cita aí na pergunta, é um pastor que vocês conhecem, vocês acompanham aí o material do Tim Keller na internet. Ele escreve um artigo muito interessante a respeito da teoria da evolução, onde, na minha opinião, sempre a dificuldade de aceitar a teoria da evolução é também a dificuldade de aceitar o Adão histórico e a figura ali da queda, né? Como que a queda e o Adão histórico se encaixam na teoria da evolução. Então é uma dificuldade exegética séria para quem
abraça a teoria da evolução. E o Tim Keller faz uma análise interessante e ele mostra exegeticamente que a gente pode aceitar um Adão histórico, que realmente houve Adão, Eva, houve a serpente, houve a queda do paraíso, mas também houve um processo evolucionário. O que o Tim Keller faz? Ele pega o capítulo 1 de Gênesis e fala, isso aqui é um louvor semelhante a um salmo. O capítulo 2 já é uma descrição um pouquinho mais histórica, né? Não científica, não biológica, não acadêmica, nada disso, mas tem um relato de realidade, enquanto o Gênesis 1 seria um relato mais de louvor, de exaltação ao Senhor. Então aí que ele tenta encaixar a teoria da evolução com a realidade de um Adão histórico, né? Então eu acho a proposta dele muito interessante. Eu gosto dele, recomendo então o Tim Keller para quem é conservador, para quem acredita nas escrituras, para quem quer honrar as escrituras, mas também vê que não tem muita lógica afirmar que o mundo tem apenas 6.000 anos e que os dinossauros morreram na arca, porque não cabiam na arca, e o Rex, coitado, acabou morrendo. Então, acho que a teoria da evolução pode ser trabalhada assim, pode ser melhor estudada assim, e sendo ainda assim conservador, tá? Um abraço ao Sino, grande nome do arminianismo no Brasil chegou, tá aí. Patrick, em relação aos novos apóstolos, qual a sua opinião? Cara, apóstolo bom, apóstolo morto. Isso aí eu concordo com o pessoal que gosta de fazer graça na internet. Qual a melhor forma de combater isso? É mostrando o seguinte, tem regras ali que o apóstolo Paulo mostra. Para ser um apóstolo tinha que ter conhecido Jesus pessoalmente, um encontro pessoal com Jesus. É um colégio que foi designado de 12, né? Inclusive Paulo entra posteriormente, e mostrar que apóstolo ali na lista de Efésios 4:11 seria o equivalente a sinônimo hoje de missionário, alguém que vai e desvenda um campo. Nosso amigo Moura aí, ele pergunta se um calvinista pode ser um pentecostal clássico. Eu já respondi essa pergunta, mas como acredito que você chegou agora, eu falo o seguinte, que sim, porque pentecostalismo tem a ver com doutrina do Espírito Santo, então você pode ser no restante o que você quiser. O Julian, vou falar Julian, que eu vou resumir seu nome, tá? Se eu pudesse mudar alguma coisa no calvinismo, o que eu mudaria? Cara, talvez a doutrina que eu tenha mais dificuldade é a graça irresistível, viu? Talvez eu mudaria isso. Sei lá, porque especialmente Hebreus 6 parece muito claro a respeito da ideia de apostasia. O Silas, o que você acha da hierarquização dos cargos ministeriais como se fosse uma espécie de galgação a uma patente progressiva nas Assembleias de Deus? Silas, isso é antibíblico, infelizmente, essa mania na Assembleia de Deus. A igreja até te vê como um pastor, mas primeiro você tem que ser líder de mocidade, depois diácono, presbítero, evangelista, pastor, né? Como se fosse uma carreira numa empresa. Isso é ridículo, né? Necessariamente quem tem vocação pastoral talvez não tenha vocação diaconal, talvez não tenha vocação para ser evangelista, né? Então essa hierarquização deveria ser abolida imediatamente. Um abraço, Robson. O Anderson tem uma dúvida. Paulo fala que nem todos falam em línguas, isso aos Coríntios. Como fica o batismo com o Espírito Santo como sinal do falar em línguas, se todos não falam, né? Anderson, sua pergunta, na teologia pentecostal se responde assim, na teologia assembleiana, né? Nem todo mundo fala em línguas no sentido ali de dom de variedade de línguas, mas todo mundo que é batizado tem a língua como um sinal. Aí se faz aquela divisão, né, que o sinal, quando a pessoa fala uma mesma língua sempre, é porque ela só tem um sinal, e quando a pessoa tem um vocabulário mais rico de falar em línguas, ela tem o dom de variedade de línguas. É uma interpretação, tal, pode ser contestada, mas seria explicação para isso, tá?
O diabo nos acusa nos dias atuais? Olha, ele é acusador por natureza, né? Por natureza não, mas por... é o mal dele, né? Ele é acusador, então, com certeza, sempre que ele puder, ele vai nos acusar sim, ainda hoje. Outra pergunta. O seu nome é Dazayev Moura. O nome é russo, cara? Bonito nome. Quando a Assembleia de Deus vai fazer uma confissão de fé e exigirá mais dos pastores com cursos teológicos e boas onerações de renda para o sustento dos pastores. Olha, não tenho nada a ver com a convenção, então só posso adiantar para vocês que a confissão de fé vai sair no ano que vem, tá? A confissão de fé vai sair na Assembleia Geral Ordinária, que acontece em 2017, então vamos acompanhar aí com calma. Agora, essa questão de ordenar pastores apenas com curso teológico formal, isso já acontece, tá? Especialmente aqui em São Paulo já é assim. Só que o pessoal vai fazendo um curso meia boca, apenas para ter o direito a ser ordenado, né? Zwinglo, um abraço para você. Paulo, sim, eu vou estar aí em Curitiba, né, na Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba, agora é domingo, um abraço também. O Cid pergunta, pastor é bíblico? Pergunta difícil, Cid, e eu sinceramente não sei ainda. Não parei ainda para estudar muito esse assunto, viu? Sinceramente, eu vou ficar te devendo nessa pergunta. A paz do Senhor Pedro. O Júlio pergunta, posso ser cristão e ter um cabelo que não seja tão curto quanto comum? É claro, Júlio, isso aí não tem nada a ver, né? Aí vão dizer, hoje em dia os irmãos falam que não tem nada a ver para o pecado, né? Aquele texto de 1 Coríntios 11 era o seguinte, quando Paulo escreve ali sobre ter a cabeça descoberta, tal, e para o homem seria uma desonra, no sentido, tem uma explicação até na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, que na cidade de Corinto, as mulheres que não usavam véu e que usavam o cabelo como uma espécie de véu, tinha uma identificação mais como as prostitutas do porto, né? Então por isso que Paulo quer trazer ali um princípio da igreja, olha, seja diferente de uma postura mais devassa que há no mundo, né? Então a gente tem que pegar o princípio geral do texto. O princípio é esse, seja diferente de uma proposta indecente do mundo, né? Inclusive na sua aparência, né? Não seja confundido com o que há de pior no mundo, né? O Ronei pergunta se eu apoio o Bolsonaro. Bom, Ronei, o assunto aqui é teologia, mas eu vou te responder, cara. Eu não apoio o Bolsonaro nem em 2018, nem em 2022. E o motivo é muito simples. Ele, para mim, representa um sujeito muito populista que tem ideias... não tem ideias sólidas a respeito da democracia, né? Especialmente porque é uma pessoa que apoia a ditadura militar. Eu sei que os militares lutaram contra os comunistas, que os comunistas iam implantar uma ditadura pior, eu sei de tudo isso. Mas eu acho que não é porque foi um mal menor que a gente deve apoiar também um mal menor. Frank, um abraço aí pro pessoal da Igreja Assembleia de Deus em Fazenda Rio Grande. O Matheus pergunta como que eu vejo a questão do dízimo, né? Olha, o dízimo é o seguinte. O dízimo, ele tá para a antiga aliança, ainda que o dízimo seja dado antes da aliança de Moisés. Mas quando a gente pega Paulo, em 1 Coríntios 9, ele põe um novo princípio dentro do cristianismo, que é a questão de dar com liberalidade, sem uma questão de limite e tal.
E o dízimo está muito ligado no Antigo Testamento ao sustento dos levitas, né? Ou do pessoal que trabalhava como sacerdote. Então, não veria aí o dízimo como algo obrigatório, mas sim como um novo princípio, que é a gente doar sem limites, né? Então, não é que a situação aí do dinheiro para a gente ficou mais livre, mas muito pelo contrário, que a nossa dedicação seja ainda mais completa ao doar. Obrigado, Ricardo, um abraço. O Alex pergunta se o batismo no Espírito Santo necessariamente é evidenciado por línguas. Se isso é uma marca do movimento pentecostal. Então, Alex, isso é uma marca da Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus, que é a igreja que afirma que o batismo no Espírito Santo tem como sinal físico inicial do falar em novas línguas. William Seymour, por exemplo, que dá origem depois à Igreja de Deus em Cristo, ele não pensava assim, ele pensava que um outro dom também poderia ser um sinal desse batismo, tá? Então, o batismo no Espírito Santo é uma marca do movimento pentecostal. Ponto 1. Agora, o batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial do falar em novas línguas é uma marca da doutrina das Assembleias de Deus, americana e brasileira, tá? Pedro, existe sim. Agora, a gente falou um pouquinho sobre isso mais no início, tá? O Gerson pergunta: cerca de 3 anos venho estudando a reforma e o pentecostalismo, pois eu mesmo sou pentecostal. Gostaria de saber sua opinião sobre calvinismo e Assembleia de Deus e qual a sua posição acerca da teologia calvinista, sendo que muitos pentecostais como eu, através de estudo, se vinculam ao calvinismo. Então, a minha opinião sobre o calvinismo: eu tenho muito respeito pelo calvinismo, né, como movimento, como doutrina, mas eu sou arminiano no seguinte sentido de eu tenho dificuldade com a ideia de eleição, de uma eleição apenas para um grupo, né, seleto de pessoas. Eu tenho dificuldade com isso, especialmente a partir de uma leitura especialmente do Antigo Testamento. Não vejo muita lógica para essa ideia. A ideia que uma vez salvo, salvo para sempre, também não me parece com muita sustentação bíblica, né? Então essas são as minhas maiores dificuldades com o calvinismo. Mas tenho respeito pelo calvinismo, pelos calvinistas, por Calvino. Eu sou arminiano, mas detesto militância calvinista e arminiana. Acho que fazem um desserviço à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que eu não vejo problema em ter pentecostais na minha igreja calvinistas, assim como não tenho problema de ter arminianos no nosso meio. Muito pelo contrário, né? Acho que a gente pode conviver juntos. Agora, se a Assembleia de Deus se fechar mesmo numa confissão de fé que é arminiana de fato, né, algo que ela nunca se expressou oficialmente, então aí a gente vê como que vamos colocar os calvinistas no nosso meio. Pessoal, aqui é a resposta. Desculpa se eu estou sendo superficial em algumas respostas, mas é um vídeo, né, muito caseiro aqui, muito ao vivo ainda, então não tem como me aprofundar em muita coisa, né? O Lucas pergunta, e também está saindo muitas perguntas. O Lucas pergunta: qual é a sua interpretação sobre a ceia do Senhor? Muitos temem a expressão de Paulo sobre o tomar a ceia indignamente. Como isso deve ser entendido? Então, Lucas, tomar a ceia de modo indigno é tomar sem entender o propósito da ceia. Não tem nada a ver com um pecado que eu cometi semana passada. Claro, todo mundo deve pedir perdão, examinar a si mesmo, ok? Antes que coma desse pão. Paulo diz tudo isso. Agora, a ceia do Senhor, ela pode ser tomada com a consciência que eu estou celebrando a morte de Jesus e a sua vinda, né? Então, o perigoso aí no sentido do cristão é justamente tomar de modo indigno, tomar sem reconhecer o valor e a estrutura da ceia na Bíblia, tá?
O Tiago pergunta, ditadura ou intervenção? Cara, foi ditadura. Num primeiro momento a gente pode falar que foi intervenção, tal, tudo isso é polêmico, mas um lugar que tem censura, que tem preso político sem direito a um julgamento com todo o processo legal, né, de defesa, tal, onde há tortura, é claro que é uma ditadura. O Vandinho, ele pergunta o que é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para ser testemunha de Cristo aqui na Terra com mais eficácia. Tá? Todo cristão é testemunha de Cristo. Só que na doutrina pentecostal, quem é batizado no Espírito Santo recebe um revestimento de poder para poder falar do Evangelho com mais vontade, com mais força, com mais empolgação. E aí não é à toa, então, que o movimento pentecostal cresceu tanto. Tá? E batismo com fogo, o fogo ali era juízo. Essa é uma interpretação que eu sigo. Tem divergência, tem pentecostal que acha que fogo é fogo mesmo, no sentido de purificação. O Calvino pensava assim, o J. Carson pensou assim, muitos autores pentecostais pensam assim, mas eu vou na linha do Stanley Roth, que diz que o fogo ali é juízo. Tamo junto, sim, Tiago. Felipe, um abraço, Felipe. Existe uma correlação lógica entre pentecostalismo, arminianismo e conservadorismo? Olha, pentecostalismo e conservadorismo tem tudo a ver, né? Conservadorismo no termo teológico da coisa. E social também. Por quê? Porque o pentecostal é um sujeito que crê no sobrenatural, que crê na intervenção direta de Deus, que crê que conversa com Deus e Deus age em prol da sua vida. Então não dá para o pentecostal ser um liberal teológico, né? Um cara que não acredita que Deus intervém, né? Não tem lógica nenhuma um pentecostal ser. Então o pentecostalismo leva necessariamente ao conservadorismo. E é até interessante que recentemente o Papa Francisco foi se reunir com um grupo de pentecostais e a primeira pergunta que esses pentecostais fizeram foi sobre aquela declaração do Papa dizendo que todo mundo era filho de Deus. É engraçado isso, eu achei muito interessante isso, porque veja que o incômodo daqueles pentecostais foi sobre uma declaração que parece heterodoxa do Papa Francisco, né? Então eles já estavam forçando o Papa Francisco a se explicar diante de uma ideia mais conservadora. Então o pentecostalismo sim tem tudo a ver com o conservadorismo social, conservadorismo teológico, justamente por crer no sobrenatural. Agora, com o arminianismo, não vejo uma relação direta assim que precisa ser. Sim, a maioria dos pentecostais são arminianos, tal, mas não vejo que pentecostal tem que ser necessariamente arminiano, porque se não for, isso vai atrapalhar o seu pentecostalismo. Acho essa acusação um exagero. Um exagero sem nenhuma lógica. O Alex pergunta: o Adriano Nobre era realmente calvinista? Sim, pelo que consta, sim. Inclusive, foi o motivo por ele ter sido saído aí da Assembleia de Deus, né? Aí as novas doutrinas para a Assembleia de Deus naquela época era calvinismo. Marlon tá aí, Marlon, um abraço. O Marlon fala: já tivemos um pequeno diálogo sobre wesleyanismo e pentecostalismo. Com isso, gostaria de saber o que você pensa acerca do wesleyanismo, haja vista ser menos conhecido no Brasil do que parece, pois muitos não conhecem o movimento da santidade. O movimento da santidade foi muito importante para o movimento pentecostal, né? Inclusive, foi graças ao movimento da santidade que o pentecostalismo nasceu. Então tem uma relação aí direta, histórica, muito importante entre os dois movimentos. Então a gente tem que dar graças a Deus pelo John Wesley, pelo movimento da santidade. Só vou colocar aqui, pessoal, para carregar aqui, senão eu vou desligar aqui de vocês. Só um minutinho.
Pronto. Estou aqui na cozinha, então vai tremer um pouquinho mais a imagem. Então, o movimento da santidade ele é de vital importância para o movimento pentecostal e, inclusive, a própria ideia de santidade era muito ligada ao batismo no Espírito Santo no início, né? Que o batismo levava a uma experiência de santidade plena, né? Só que isso na década de 60 na Assembleia de Deus mudou. Houve um rompimento aí do pentecostalismo com o wesleyanismo, porque se concluiu que o batismo do Espírito Santo, sendo um dom, ele não necessariamente santifica. Ele leva assim o crente a uma experiência mais interessante na parte do evangelismo e das missões, mas não torna necessariamente essa pessoa de um caráter mais inabalável, né? O Júlio, algumas igrejas no Brasil adotaram fundo musical durante as pregações. Você acha que isso interfere na forma com que as pessoas recebem a mensagem? Olha, Júlio, é o seguinte, eu particularmente não gosto, né? Mas aí é uma questão de gosto pessoal. Quem gosta, não vejo muito problema, mas a gente deve trabalhar a pregação mais no sentido de educação, no sentido de instrução, é doutrina, né? Então não tem muita lógica apelar tanto assim para o emocional. A gente vê em filme mesmo que quando a música entra é para trazer uma emoção, né? Então não, eu acho que deve ser evitado. Mas proibido, dizer que isso é uma tragédia, é exagero também. Robson, Robson, um abraço. Ele fala, se a hierarquização não é bíblica, considerada aqui a vocação pastoral, por que caminhamos para a ordenação apenas para aqueles com formação teológica? Boa pergunta, Robson. Então é uma questão do nosso tempo, né, Robson? É o seguinte, a Bíblia diz que quem é presbítero deve ser apto para ensinar. E quem vai ensinar tem que ter aprendido algo, né? Então acho que tem sim lógica em colocar essa obrigação de formação teológica para quem quer exercer o ministério pastoral. O Felipe pergunta, o batismo com fogo dito por João Batista em Mateus 3,11. Felipe, eu já até respondi essa pergunta. Para mim, batismo ali com fogo é juízo. O Tiago vem com a provocação, labachúrias e línguas estranhas. Eu vou dizer uma coisa para você, Tiago. A maioria das línguas estranhas são tão estranhas que são estranhas até para Deus, tá? Então, muita labachúria por aí é só aprendizado mesmo de mente, não tem nada a ver com línguas estranhas. Eu vou dizer para vocês uma questão. O dom de línguas é pouca gente que tem, tá? A maioria das pessoas simplesmente estão num ritmo de imitação. O Marcelo pergunta, irmão, a CPAD tem apenas alguns livros de teologia em seu catálogo, pois nem todos são de profunda reflexão. Como você enxerga isso, né? Então, CPAD está pecando aí por ter pouco material acadêmico. Agora tem aquela questão também, né? A CPAD publica pouco material acadêmico porque pouca gente procura? Ou pouca gente procura porque a CPAD pouco publica, né? Tem a questão de demanda, oferta e demanda também, que é importante a gente ver. Será que se a CPAD publicasse seria vendido, né? Tem tudo isso também, infelizmente, tudo isso conta. O Alexandre, um abraço. A Igreja de Deus também tem em seu corpo de doutrina falar em línguas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Sim, é porque tem duas igrejas de Deus, né? Tem a Igreja de Deus em Cristo, tem a Igreja de Deus de Cleveland, né? Então, uma delas que adota essa postura de não colocar o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas como evidência, mas é importante o seu esclarecimento. Não creio em eleição incondicional. Não acho também que quem crê vai ter algum prejuízo, né?
Não acho que questões doutrinárias secundárias tragam prejuízos. O Rogério, sou reformado, não pentecostal, mas temos os fundamentos em comum. É isso aí, Rogério. Um abraço também para você. Opa, sua pergunta vai um pouquinho aqui, né? Sim, reformado não deixa de crer no batismo no Espírito Santo, ok? Liga batismo no Espírito Santo à conversão. Isso é fato. Agora, o pentecostal também diz que o cristão é batizado pelo Espírito Santo. Quem faz essa distinção legal é o Antônio Gilberto. Ele fala, uma coisa é o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência pós-conversão, que tem evidência do falar em novas línguas, e outra coisa é o batismo pelo Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 12, que é justamente quando nós recebemos o Espírito Santo na conversão. Então o pentecostal também acredita nesse batismo, tá? Alcino, fale um pouco mais sobre a questão das 3 obras da graça. Cara, vou ficar devendo isso. Acho que eu preciso estudar melhor mais essa questão wesleyana. Alexandre, Alexandre, realmente vocês estão na nossa frente. Um abraço. Você tem conhecimento de que a Igreja de Cristo do Rio Grande do Norte é dissidência da Assembleia de Deus e crê na predestinação ainda de forma simples? Não sei, Alex, sinceramente, talvez o Alexandre seja uma pessoa melhor para responder. O Alexandre está aí abaixo de você. O Alexandre pergunta, você acredita que o texto de João 20, onde Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, é um bom texto para ser usado a fim de mostrar que o batismo no Espírito de Atos 2 é a segunda experiência? Alexandre, eu acho um texto essencial mesmo, e pouco explorado. Porque Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, indicando claramente ali um divisor de águas, né? E veja que isso está registrado em João que não trabalha muito essa temática carismática, isso é mais para Lucas, né? Mas João trabalha muito com a questão da conversão, ele trabalha muito esse assunto, e aí ele fala justamente isso no capítulo 20. Para mim é um texto assim, essencial para a gente defender o batismo do Espírito Santo como uma segunda experiência. Micael, a paz do Senhor, Micael. Falar em línguas no culto público. Qual a posição oficial da Assembleia de Deus? Olha, a posição oficial da Assembleia de Deus quase não existe sobre nada, né? Então, daí não teria uma posição oficial. Mas os teólogos assembleanos, de maneira geral, eles são sensatos. Né? Pega o Ciro, o Valdir, o Valdibícero, o Antônio Gilberto, todos eles, né? O Helena Cabral, vão seguir o que Paulo está dizendo ali, né? Que o culto público é o seguinte, só se fala em línguas se tem interpretação. Ponto final. Posso até começar a falar em línguas, mas se eu percebo que não há interpretação, eu paro por ali. Eu falo comigo mesmo, né? Consigo mesmo, como diz Paulo. O Tiago, meu pai é professor de história, meu avô viveu durante o regime militar e não é bem assim como você disse. Então, Tiago, a maioria dos brasileiros não experimentaram a ditadura na sua face mais cruel, isso é verdade. Isso é um fato, né? Especialmente quem não morou nos grandes centros. O Brasil ainda na década de 70 e 80, aliás, mais 70, né? Porque foi o auge da ditadura militar, era um país ainda de maioria rural. Então o pessoal que vivia no campo tal, não sentia nada da ditadura mesmo. Mas quem era estudante, vivia em cidade grande, já tinha aí um pavor maior desse estado de exceção. Então, a experiência talvez aí do seu pai, do seu avô, vai contradizer outras pessoas que viveram mais próximas, né, dessa realidade. O Breno pergunta, no seu entendimento, o que são os dons de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria?
Boa pergunta, Breno. A gente não tem elementos bíblicos para diferenciar esses dons, né? Inclusive, isso é o único texto que fala a respeito de um dom de conhecimento e um dom de palavra de sabedoria. Então, qual é o entendimento que os pentecostais têm a respeito desses dons? Que seria uma palavra de revelação, né? Que traz um conhecimento sobre um fato que está oculto a todo mundo, e inclusive especialmente a quem está falando, e a palavra de sabedoria é aquela palavra que vai trazer especialmente um conforto e uma visão diferente para a pessoa que está ouvindo, né? Sendo fora também da pregação. O Felipe faz uma pergunta interessante. Todo pentecostal é dispensacionalista? Boa pergunta. Deixa eu só pegar aqui. Vou ter que carregar aqui de novo, pessoal. Desculpa. Todo pentecostal é dispensacionalista? Não, né? Claro que a gente pode dizer que não. Mas a maioria absoluta é, tá? Então, o pentecostalismo e o dispensacionalismo tem sim uma ligação, porque são duas doutrinas que nascem ali, especialmente no século XIX, né? Se desenvolvem no século XIX e estão ligadas entre si. Mas também já há muita gente contestando esse legado dispensacionalista dentro do pentecostalismo, especialmente lá nos Estados Unidos. Tiago, dê sua opinião sobre as igrejas pentecostais estarem mais focadas em experiências do que no culto cristocêntrico. É lamentável, Tiago. A gente só tem a lamentar toda vez que Cristo sai do centro do culto e vira essa bagunça onde o homem é o centro. O Alex fala das igrejas Holiness, que é ligada à comunidade japonesa e também ao movimento de santidade. O Brasil é um país muito rico de igrejas, né? Às vezes tem igrejas que a gente nem conhece. Então, aqui em São Paulo mesmo é incrível o número de igrejas de imigrantes, coreanos, japoneses, e até mesmo tem realmente igrejas ligadas ao movimento da santidade que vieram da Ásia para cá. São questões curiosas. O Israel, o que você acha de pregadores que vivem no simplismo e sem aprofundamento bíblico e teológico, acabam só falando aqueles jargões? Só tenho a lamentar, Israel. É gente que não leva a sério o propósito do púlpito, né? O púlpito é um lugar muito sério, então não pode ser assim, né? Existe azeite ungido? A unção com óleo, né? Pode ser, vai lá, com azeite também. É até bíblica no sentido de o doente chamar o presbítero para ungí-lo, né? Isso pode ser ali um estímulo à fé da pessoa, né? Mas o azeite em si não tem unção nenhuma, não tem poder nenhum. Franco, 2 Coríntios 3,6 diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Como o irmão analisa essa passagem? A letra aí, Franco, é a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela aponta o pecado, ela aponta o erro, né? Mas não traz uma solução, assim, não vivifica ninguém, né? Por isso que a letra ela nos acusa, portanto, nos mata, e o Espírito vivifica, porque o Espírito nos dá um novo coração. Então aí não tem nada a ver que estudar mata, alguma coisa assim. O Jonathan pergunta se eu vou lá na Conferência Mundial Pentecostal. Vou sim, Jonathan. Estou ansioso por essa conferência. A última vez que aconteceu aqui no Brasil foi no Rio de Janeiro, na década de 60. Então eu acho que vale a pena. E tem bons nomes, viu? Tem um pastor alemão agora que me foge o nome, que é Igor, alguma coisa assim. É um cara muito bom, muito respeitado dentro do pentecostalismo na Europa. O próprio pastor das Assembleias dos Estados Unidos, o George Road também, é um cara muito bom. Então acho que vai valer muito a pena ir nessa conferência. Quem puder vir agora em setembro aqui em São Paulo e assistir a conferência, venha. Sim, Kleber, eu considero sim como evidência. Eu sou pentecostal clássico nesse sentido.
somos dois ao sino. O que eu acho da teologia da prosperidade? Eu acho, Sérgio, uma doutrina antibíblica, porque a gente não pode determinar coisa alguma para Deus, a gente pede, a gente suplica, a gente implora, a gente ora, mas a gente não pode determinar nada. Obrigado, Alex, muito obrigado. Opa, ó quem tá aí, Ibanez, um abraço, cara. Legal você estar aqui. O Miguel, acredita que há reformas no sentido organizacional e de doutrina que a Assembleia e outras igrejas pentecostais necessitam fazer? Muitas, Miguel, muitas reformas. A reforma litúrgica, dá mais valorização à harpa cristã, por exemplo. A harpa cristã é muito maltratada, ninguém ensaia para cantar harpa cristã. O nosso culto, ele se diz pentecostal, mas é um culto muito engessado, né? É um culto que precisa ser menos formal no sentido de homenagens. O sujeito vai pregar e ele tem que elogiar o pastor, tem que elogiar a classe dirigente da igreja, aquela babação de ovo. Essa reforma sim precisa acontecer urgente. O Alexandre, sobre a Igreja de Cristo. Ele está respondendo a pergunta do irmão mais ali acima. Bacana, Alexandre, obrigado pela contribuição. Existe glossolalia, ou glossolalia, né? O Johnny pergunta na patrística ou em outro período da igreja o surgimento dos pentecostais? Sim, sim, sim. Tem vários relatos históricos que há e sempre nessa característica carismática na igreja houve. Não há nada novo debaixo do sol, né? Nada novo. Só não vou falar como alguns pentecostais falam, que até o Martinho Lutero falava em línguas, aí exagera, tá? O Charles fala que me respeita, obrigado, Charles. Muito obrigado pela consideração. O que você acha do movimento de pentecostais reformados? Cara, essa pergunta está saindo muito aqui, hein? Talvez seja o grande tema dos pentecostais hoje. Eu acho que é uma boa iniciativa. O bispo Walter McAllister é um homem de Deus, que ele faça o seu trabalho aí de pentecostais reformados. A única preocupação que eu vejo que muitos que se dizem pentecostais reformados é que eles estão mais para continuistas reformados, porque não acreditam mais no batismo do Espírito Santo, né? Então, para mim, isso é um pouquinho estranho. Não estou falando que é o caso do Walter, mas muitos que seguem ele já têm essa postura. Mas é um trabalho que merece nosso respeito, sim. Alex, a relação pentecostalismo e dispensacionalismo é histórica, mas não necessariamente é necessária, né? Eu não preciso ser dispensacionalista para ser pentecostal ou vice-versa, porque é histórica porque surgiram no mesmo século, tiveram líderes que conversaram uns com os outros, mas para você ter ideia, o Scofield, que foi o principal divulgador do dispensacionalismo, ele era muito antipentecostal, mas muito mesmo, ele odiava o pentecostalismo. Hoje um dos principais nomes do dispensacionalismo do Brasil é o Grande Donato, que nos Estados Unidos é o John MacArthur. Então você vê que não pode, necessariamente não precisa ser dispensacionalista, já que muitos dispensacionalistas até detestam o pentecostalismo. O Alex pede para falar sobre o legado do Serginho, né? Que morreu ontem, se não me engano. Cara, um legado missionário importante, um trabalho missionário importante, mas em termos do Congresso, infelizmente, um legado muito negativo. Carlos, estou vendo sim. Não tem grupo teológico nenhum, viu? Não tem um grupo no WhatsApp, às vezes me coloco, mas não tenho paciência para ver grupo não. Miguel Ângelo, a base bíblica para o apelo? Não, Miguel, não há base bíblica, mas também não é antibíblico, né? Tem aquele princípio, nem tudo que é careca de uma referência bíblica é necessariamente antibíblico. O som tá ruim?
Você acredita, o outro Felipe pergunta, que existe a necessidade de uma mudança no modelo de governo da cidade de Deus? Fechou o áudio, Roberta? Só para você? Ah, pessoal, eu acho que eu tava. Desculpa, eu tava com um dedo bem no microfone. Acho que agora voltou, né? Agora voltou. Então, respondendo novamente a pergunta do Felipe, sim, é urgente a mudança de modelo da Assembleia de Deus, que hoje é um modelo mais. Tá mais para abril, né? Melhorou, ok. Tá mais para um modelo episcopal piorado, né? Do coronel que manda e desmanda. E a gente tem que mudar esse modelo e voltar ao modelo congregacional, que foi um modelo que se iniciou a Assembleia de Deus, um modelo de governo democrático na igreja. O áudio, voltou, né? Eu tava com o dedão no microfone, Maurício. Opa, mas voltou, pessoal? Voltou, né? Voltou. Bom, pessoal, a conversa aqui foi muito boa, mas eu preciso assistir o último episódio do seriado do momento. Tenho que assistir. Muito obrigado e amanhã é trabalho. Amanhã tem que voltar a, ao trabalho, então deixa eu assistir meu seriado do momento. E, e aí amanhã ou outro dia a gente conversa mais. Foi bem legal. Chegamos aí a 60 pessoas online, 60 e poucas pessoas online. Não, Carlos, se alguém quiser adicionar o Carlos aí num grupo teológico, ele está querendo. Então é realmente estranho. Enfim, quiser demais, tenho que ver esse seriado. Tem que ver o último episódio, pessoal. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Quem não está assistindo, eu recomendo que veja. Né? É bem bacana, especialmente para a nossa geração aí, quem tem na faixa dos 20 e poucos anos, que cresceu assistindo Sessão da Tarde. Então, é bem nostálgico, né? Mas um abraço a todo mundo. Muito obrigado por todo mundo que participou. Foram aí